Oi, amores, vou contar a história da minha seguidora Jéssica. Essa história chegou na rede aqui do lado, me sigam lá porque eu conto histórias exclusivas. A Jéssica contou que em 2013 ela estava grávida pela segunda vez, mas infelizmente ela sofreu um aborto espontâneo. Óbvio que foi um momento super difícil para ela, e ela tomou a decisão de não contar isso para ninguém, para nenhum dos amigos, da família, ninguém. Só ela e o marido sabiam dessa história. Bom, e aí recentemente a Jéssica e o marido deram um jantar em casa e convidaram um casal de amigos. O marido desse casal é bruxo e super sensitivo para esse tipo de coisa. E aí a Jéssica contou que no meio do jantar, de repente, ele ficou super pálido e ficou olhando fixamente pro quarto do filho dela. E aí, de repente, do nada, ele virou pra Jéssica e perguntou: "Você já teve um aborto?" A Jéssica falou que na hora ela começou até a tremer. E aí ele contou que tinha um espírito de uma criança no quarto do filho dela, que era o espírito de uma menina, e que essa menina era a filha da Jéssica que não nasceu. Só que esse espírito não sabia que não tinha nascido, e ele tinha ficado ali, e ele achava que tinha sido abandonado pela mãe. Então eles fizeram um ritual e a filha dela teve paz finalmente. Oi, amores, vou contar mais uma história de seguidora, mas dessa vez a seguidora pediu pra não ser identificada. Essa seguidora contou que quando ela tinha uns 11 anos de idade, a família dela passou por uma situação financeira meio ruim. E eles tiveram que vender a casa deles e comprar uma outra casa mais barata. E aí o pai dela acabou achando uma casa super barata, num bairro afastado, e eles se mudaram. Ela falou que a casa era super antiga e tinha uma sensação esquisita. Ela falou que ela nunca se sentiu à vontade nessa casa. E começaram a acontecer umas coisas estranhas, tipo objetos que mudavam de lugar e perdiam e depois apareciam também do nada, barulho estranho de noite, essas coisas. E ela contou que uma vez ela estava fazendo um trabalho de escola na cozinha, estava sentada na mesa de frente para a porta da cozinha. E ela começou a escutar uns barulhos na sala e de repente quando ela olhou para a porta da cozinha tinha um senhor parado ali, um idoso. Ela falou que na hora ela soube que não era uma pessoa viva. Esse senhor olhou para ela e falou: "Eu não sei onde eu tô muito confuso." E continuou andando no corredor. Ela levantou, foi atrás para olhar e ele desapareceu no ar. Oi, amores, como vocês pediram, eu vou contar o caso dessa menininha aqui, JonBenét Ramsey. JonBenét era filha do John e da Patsy, tinha um irmão de 9 anos chamado Burke, e no dia 26 de dezembro de 1996 ela foi encontrada assassinada na casa da família dela. E o caso dela é um dos casos mais bizarros que eu já vi até hoje. No dia 25 de dezembro de 1996, a família foi numa festa de Natal na casa de uns amigos. Por volta de 9 da noite, eles voltaram para casa e a Patsy colocou a JonBenét para dormir imediatamente. E aí, por volta de 5h30 da manhã do dia 26, a Patsy acordou, desceu até a cozinha e aí ela encontrou um bilhete de resgate dizendo que a filha dela tinha sido raptada. Ela correu até o quarto da menina, procurou por ela, não encontrou, procurou pela casa inteira e não encontrou a filha realmente. Ela acordou o marido, contou o que tinha acontecido e eles ligaram para a polícia. Os policiais chegaram super rápido na casa, começaram a fazer entrevistas com os membros da família. Na carta dizia que o sequestrador faria uma ligação, que não foi feita. Então, por volta de 1 da tarde, a polícia solicitou que o John fizesse uma busca pela casa para ver se tinha alguma coisa fora do... E foi aí que ele encontrou a filha. Parte 2 do caso JonBenét. Bom, então o pai da JonBenét estava fazendo uma busca pela casa para ver se tinha alguma coisa fora do lugar. Ele desceu até o porão e viu que tinha uma sala que estava fechada. Ele abriu essa sala, uma salinha que tinha lá no porão, e encontrou o corpo da filha no chão. Ela estava deitada no chão, com os braços para cima e com um cobertor branco sobre o corpo. Imediatamente ele pegou o corpo da filha e levou para o andar de cima. A partir daí a investigação passou a ser de um sequestro para um homicídio. A JonBenét tinha 6 anos na época que ela foi assassinada. Ela foi encontrada com os pulsos amarrados, também tinha uma corda em volta do pescoço, tinha uma fita tampando a boca dela e ela apresentava traumatismo craniano. Ela morreu por asfixia e traumatismo. E na autópsia foi constatado também que, apesar de não ter sêmen, haviam indícios de abuso sexual. Bom, e aí agora vamos falar de todos os detalhes bizarros desse caso. E um detalhe importante a falar sobre esse caso é que a JonBenét participava de concursos de beleza infantil. E o primeiro detalhe bizarro desse caso é o bilhete de resgate. Era um bilhete extremamente longo, com umas palavras nada a ver, uma escrita... Parte 3 do caso de JonBenét. Olha só, pra vocês terem ideia, esse era o bilhete, tinha quase 3 páginas de bilhete de resgate, falava um monte de coisa nada a ver. E, para piorar a situação, a polícia descobriu que esse bilhete foi escrito com papel e caneta que estavam dentro da casa. Ou seja, o sequestrador, aí no caso, depois de ter matado a menina muito provavelmente, ainda parou para escrever essa carta gigantesca. Que não faz sentido nenhum, né, gente? E os exames de caligrafia da polícia provaram que o pai e o menino não eram os autores da carta, mas não excluíram a possibilidade da mãe ser autor. E vale lembrar também, gente, que a polícia fez um trabalho muito ruim nesse caso. Enquanto eles estavam achando que era só um sequestro, eles deixaram qualquer pessoa entrar na casa, mexer nas coisas, limpar a cozinha. O pai encontrou o corpo da criança também, ele pegou o corpo, levou pra cima, então ele destruiu muita evidência. A quantidade de prova que foi perdida é, assim, bizarro. Foi encontrado DNA no corpo da criança e pertencia a um homem que não era da família dela. Mas hoje em dia já foram feitas novas análises de DNA e já se pensa numa possibilidade de mais de um homem ter tido contato com ela na noite do crime. Parte 4 do caso de JonBenét.
Outro detalhe bizarro é que foi encontrado abacaxi no estômago da JonBenét. E na cozinha foi encontrado esse potinho com abacaxi. Nas análises foi encontrado digitais do irmão dela, Burke, de 9 anos. Mas tanto o Burke quanto os pais dele afirmam que ele não levantou em momento nenhum, que depois que ele chegou da festa ele deitou, dormiu e só acordou depois que a polícia já estava na casa. Guardem esse detalhe. Os pais da JonBenét falaram que não tinha abacaxi na casa e que eles não compravam abacaxi já tinha um bom tempo. Ou seja, esse abacaxi veio de fora da casa, o que também não faz sentido nenhum. Na sala onde a JonBenét foi encontrada, tinha essa mala no chão e essa janela aberta. E tinha uma marca de pé de solado em cima da mala. Então você pensa, a pessoa entrou por ali, né, desceu usando a mala para poder... Mas não, porque tinha um monte de teia de aranha nessa janela e estava intacta. Ou seja, ninguém ia conseguir passar pela janela sem tirar as teias de aranha. E os pais da JonBenét também não reconheceram de quem era essa mala. Dentro da mala tinha um cobertor sujo de sêmen e um livro do Dr. Seuss. Parte 5 do caso JonBenét. Bom, e aí durante as investigações a polícia descobriu que essa mala pertencia ao filho do John, do primeiro casamento dele. Esse filho já estava na faculdade e no dia do assassinato ele não estava na cidade, ele estava viajando com a namorada. E análise de DNA comprovaram que o cobertor sujo de sêmen era dele mesmo. Ele não morava com o pai, então o que uma mala com cobertor sujo de sêmen dele e um livro infantil estava fazendo na casa? Mas do assassinato ele não é suspeito porque ele não estava na cidade. Mas vale ressaltar que na autópsia foi descoberto indícios de que a JonBenét sofria abuso sexual regular. Nessa ligação que foi feita pela Patsy para emergência em torno de 5h30 da manhã, tem alguns detalhes que algumas pessoas acham esquisitos no jeito que ela falou, mas enfim, de qualquer maneira, era uma mãe desesperada falando com a polícia que a filha dela tinha sido sequestrada. O problema é que quando a Patsy desligou o telefone, ela não desligou de verdade e deu para ouvir mais. Então, nos últimos 6 segundos da ligação para emergência, a Patsy achava que ela já tinha desligado o telefone, mas o telefone não estava desligado e deu para ouvir no fundo uma conversa. Deu para ouvir o John falando, nós não estamos falando com você. Depois a Patsy falava, o que você fez? E exclamava, meu Jesus. E depois deu para ouvir o John falando de novo, o que você fez? E o tempo todo, tanto o John quanto a Patsy afirmavam que só os 3 estavam na casa e que nesse momento o Buck ainda estava dormindo. Mas essa fala do John de nós não estamos falando com você indica que tinha uma terceira pessoa ali. E quem era essa terceira pessoa? Na autópsia também foi descoberto que a JonBenét tinha 2 marcas no corpo, uma nas costas e uma aqui perto do rosto da orelha, que eram condizentes com marcas de arma de choque. Em 2008 o caso foi reaberto e depois de análise de DNA, a polícia descartou a possibilidade do assassino ser alguém da família. Hoje em dia a hipótese mais aceita é realmente que um intruso entrou na casa. E recentemente surgiu um novo suspeito para o caso. Parte 7 do caso de JonBenét. Uma coisa importante de se falar é que no dia do assassinato, 38 predadores sexuais moravam perto da casa da JonBenét. E vários desses predadores sexuais tiveram contato próximo com a JonBenét. Em 2006, esse cara aqui, John Mark Carr, confessou ter matado a JonBenét. Ele deu vários detalhes de como ele teria cometido o crime, mas justamente esses detalhes foram o que fizeram a polícia descartar ele como um possível suspeito. Recentemente, esse cara aqui, Gary Oliva, foi considerado um possível suspeito. Ele é um prisioneiro condenado, ele tá na prisão por pedofilia. Ele morava a 10 quadras da casa da JonBenét na época. No dia do assassinato, ele ligou para um ex-amigo de colégio e falou que ele tinha feito uma besteira e que tinha machucado uma garotinha. Mas não deu mais detalhes. Anos mais tarde, quando ele já estava na prisão, ele mandou uma carta para esse mesmo amigo confessando o assassinato da JonBenét. Hoje em dia, esse cara é considerado o suspeito mais plausível, mas ainda não temos nenhuma confirmação da polícia. Oi, amores, vou contar a história da Rafaela. A Rafaela contou que quando ela estava fazendo faculdade, ela morou um tempo com o pai dela. E ele morava num apartamento meio estranho, tinha uns barulhos meio estranhos. Ela contou que uma vez ela e a irmã escutaram crianças correndo e brincando, rindo e tal, tipo, no teto do apartamento. Só que o apartamento era no último andar. Acima dele só tinha telha. Então não tinha como ter ninguém lá, mas enfim. Ela falou que a irmã dela começou a ter uns episódios de sonambulismo muito esquisitos. Que ela encontrava a irmã dela parada de madrugada no meio da sala, parada com o olho aberto, olhando pro nada. Ou então sentada no chão da sala, tipo, sabe, com a perna cruzada e, tipo, balançando e com o olho aberto, olhando sempre pra um ponto fixo. Mas aí, uma vez, ela teve um episódio de paralisia do sono que foi tenso. Ela falou que ela tava deitada quando, de repente, ela viu um ser todo preto entrar no quarto. Ele vai andando devagarinho até chegar perto dela e deitar em cima dela. Ela falou que ela sentiu todo o peso, tudo. Ela sabia que era uma coisa muito ruim. E ela falou que parece que levou horas, mas aí, finalmente, ela conseguiu se mexer e empurrar essa coisa pra longe. E aí, ela acordou. Só que até hoje, ela tem certeza que ela tava... Oi, amores, vou contar a história da minha seguidora Mariana. Essa história chegou na rede aqui do lado, me sigam lá porque eu posto histórias exclusivas. A Mariana contou que quando ela era mais nova, ela ainda morava com os pais dela e ela dividia o quarto com a irmã mais velha dela.
E aí um dia a irmã dela deixou um dinheiro em cima da cômoda com um peso de papel por cima, porque ela tinha que pagar uma conta, era só pra ela lembrar, deixou lá. Só que esse dinheiro desapareceu. Ela revirou a casa inteira e não achou de jeito nenhum, perguntou pra todo mundo e todo mundo jurou que não tinha pegado. Uns dias depois, a Mariana tava lá dormindo. Quando a Mariana foi acordada pela irmã dela, e a irmã dela tava bem brava, falando: eu não acredito que você fez isso, que você pregou essa peça, que você devolveu o dinheiro agora pro lugar onde eu tinha deixado. E o dinheiro tava lá, em cima da cômoda. E isso foi estranho, mas nem tanto, né? Só que, uns dias depois, eles saíram todos pra comer pizza e quando voltaram pro apartamento, todos os santos e imagens religiosas estavam virados de costas pra sala, tipo, de frente pra parede. E ninguém tinha feito isso. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Stephanie. Essa história chegou na rede aqui do lado, me sigam lá porque eu também posto vídeos exclusivos lá. A Stephanie contou que o avô dela sempre foi muito sensitivo, ele via entidades, via fantasmas, coisas que ninguém via. E aí uma vez ele foi pescar com os amigos e com os filhos dele. Quando eles chegaram no lugar onde era o rio, ele viu uma entidade, ele falou que era uma entidade muito alta e que essa entidade não parecia estar muito feliz com a presença deles, não. Ele avisou todo mundo, mas ninguém acreditou nele, então eles entraram no barco e começaram a ir pro local da pescaria. De repente começou a ter uns barulhos como se fossem pedras sendo jogadas na água. Esse barulho foi se aproximando até que realmente pedras começaram a atingir o barco. E eles olhavam e não viam ninguém na margem do rio. De repente o barco começou a balançar muito, tanto que estava entrando água dentro do barco. E aí quando eles olharam para a borda do barco, tinha um monte de mãos segurando e balançando o barco. Aí todo mundo acreditou nele, né? Eles começaram a rezar e aí a parada de balançar o barco parou, mas as pedras continuaram sendo jogadas e só foram parar quando amanheceu. O avô dela nunca mais foi pescar à noite. Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Ariellen. Essa história chegou na rede aqui do lado, mandem suas histórias lá e me sigam porque eu posto vídeos exclusivos de histórias lá. A Ariellen contou que na época ela morava em Curitiba com a tia dela. A pia da cozinha dava pra janela e essa janela dava pro quintal da casa que era completamente escuro e tinha uns muros altos. E a Ariellen estava lavando louça antes de dormir e ela começou a se sentir observada, com uma sensação estranha, como se tivesse alguém lá no quintal, mas não tinha como ter ninguém porque o muro era muito alto. Ela falou que a sensação era muito forte, mas ela acabou deixando pra lá e foi dormir. Quando foi umas 3 horas da manhã, ela acordou com um barulho de chiado. Sabe quando a gente tá trocando estação de rádio e fica aquele barulhinho de estática? Assim. Ela falou que ela sempre dorme com uma luz de um abajur ligada, mas estava tudo desligado, estava tudo no escuro. Esse barulho não passava. E ela começou a escutar alguém mexendo na sala, como se a pessoa estivesse procurando alguma coisa, abrindo gaveta, abrindo porta. Ela ficou deitada olhando pra sala e ela viu um ser. Ela falou que esse ser tinha uns 2 metros, era meio amarronzado, tinha olhos pretos, dedos longos. Depois disso, ela só lembra de acordar no dia seguinte e até hoje ela não consegue lembrar de mais nada